Pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tenho falado com alguns de vocês e a gente está dependendo realmente da graça e da misericórdia de Deus. E nessa manhã eu trouxe um tema aqui que para mim tem sido muito desafiante, desafiador. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, compartilhar com vocês esse tema. O tema nessa manhã é usando de graça para com o seu próximo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Então, abre aí. Ruth, para ajudar você a achar rápido, Ruth está no meio de Juízes e 1 Samuel. Então, Ruth está bem ali no meio. Depois eu vou falar até do propósito desse livro. Está bem no meio de Juízes de 1 Samuel. Então, quem achou, na igreja a gente fala fica de pé, né? Mas quem achou, dá glória a Deus. E eu quero ler capítulo 2, o versículo 1, mas eu vou ler outros versículos também, tá? Então diz assim a palavra de Deus. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Amém? Então vamos orar? Pai, quero te agradecer por essa palavra que é tua, que essa palavra fique nos nossos corações. Que essa história de Ruth, de Boaz, de Noemi, que o Senhor venha com graça, com misericórdia, tua fidelidade nas nossas vidas, Pai, que nós, no final dessa mensagem, nós possamos estar com os corações quebrantados, levando-nos a arrependimento, levando-nos mais à fé, levando mais a desejarmos crescer nessa graça, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria introduzir esse tema, e quando eu falei na questão que esse tema é desafiador, por que ele é desafiador? Porque uma coisa é eu receber a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente dá aquele glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna em Jesus. Então eu receber a graça de Deus, aleluia, né? Mas eu viver essa graça de Deus, agir momento a momento, essa graça de Deus é desafiador. Vocês não acham? Então quando eu penso nessa questão da graça de Deus, com o próximo, aquelas pessoas que a gente não conhece. Agir com a graça de Deus na vida de pessoas que a gente se encontra no trem, no metrô, na rua, no ônibus, no supermercado, né? E quando eu penso no próximo, eu penso naquela parábola do bom samaritano. Quando aquele homem foi assaltado, e está lá em Lucas 10, Pierre, anota aí, aquele homem foi assaltado, além de ser assaltado, bateram nele, ele ficou espancado, fragilizado no chão, e ali passa o levita, ali passa o sacerdote, olha e fala, esse problema não é meu, mas ali vem depois o bom samaritano, pega aquele homem, cuida daquele homem, leva para um hotel, paga a conta daquele homem, enfim, age com graça. Eu nem conhecia aquele homem. E aqui a gente vê três teologias. A teologia do assaltante, o que é teu é meu, então eles vão lá e pegam o que não é dele para eles. A gente vê a teologia dos religiosos, do escriba e do sacerdote, o que é meu, então é meu, o que eu tenho, não vou repartir. Mas a gente vê a teologia do samaritano, o que é meu é teu. Então ele pôde dar para aquele homem que foi assaltado do dinheiro, do cuidado, do tempo. E é nessa perspectiva que eu queria levar esse sermão. O que é meu é teu. Isso porque eu penso que é uma definição da graça de Deus para as pessoas. E pensando no próximo, mas pensando agora também na família. Você está aí com a sua família, em quarentena, em isolamento. Como tem sido a graça de Deus nesse relacionamento? Lá em 1 Timóteo 5,8, fala assim que
aquele que cuida dos parentes, aquele que cuida da família, não nega a fé. Mas aquele que não cuida, aquele que não tem um amor, uma atenção, é pior do que um descrente. Como está esse cuidado aí na casa de vocês? Eu penso que esse tempo nosso aqui, pelo menos aqui, tem sido um tempo de resgate. Sabe que não tenho tempo com o filho, não tenho tempo com a esposa. Gente, tempo a gente está tendo de sobra, né? E agora eu acredito que é hora de resgatar o tempo com a família, o tempo do romantismo do casal, o tempo de poder avaliar o orçamento, o resgate do orçamento, para quando a gente sair dessa quarentena, a gente ter mais sabedoria nos gastos, né? O tempo de diálogo. Puxa, como a gente pode dialogar com a nossa família? Puxa, às vezes a gente fala assim, não quero falar com você, você não sabe falar, você fala desse jeito, né? É um tempo que a gente pode aparar, melhorar o diálogo, né? Gente, não tem competição entre nós somos família. E é um tempo de avaliar os papéis dos pais, os papéis dos filhos. E quem fez o curso Casados para Sempre pode dar uma estudada de novo nesse material que é excelente, né? E para mim, quem dá o rumo para a família são os pais. E a gente vê na sociedade hoje, quem está dando rumo para a família são os filhos. Então, assim, os papéis invertidos. Mas eu acredito também numa boa combinação. Quando senta com os filhos podem cooperar muito com isso. E quando a gente olha no contexto desse versículo, desse capítulo, o livro de Ruth, a união feminina, as mulheres gostam muito porque gostam de falar da amizade feminina, né, entre Ruth e Noemi, mas o alvo desse livro de 4 capítulos não é tanto para falar da amizade feminina, não é tanto para falar do casamento de Boaz e Ruth, que bem que dá para falar, tem coisa boa aqui, mas o alvo é introduzir a origem de Davi. Se você olhar no capítulo 4, eu vou ler com vocês aqui, capítulo 4, versículo 21 e 22, diz assim, capítulo 4, versículo 21 e 22. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Olha que interessante. Então, o foco desse livro, né, a importância desse livro é introduzir o protagonista dos próximos livros, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônicas, introduzir, Davi vai entrar em cena. Mas quando a gente olha para o capítulo 1 de Ruth, fala que na época dos juízes houve fome na terra. Então Elimeleque, o que Elimeleque fez? Ele pegou Ruth e pegou os 2 filhos e falou, vamos para Moabe, porque aqui não tem comida e Moabe tem, então vamos para lá. E os moabitas, eles eram assim os primos maus dos israelitas. E eles vão para lá e os filhos casam com as moabitas, mas depois de alguns anos o que acontece? Morre Elimeleque, morre o Malom, morre o Quilion, que são os filhos. E aí você tem 3 viúvas e um destino. Dá até um filme, né? E a Ruth, a órfã, elas estão lá sem os maridos, e a Noemi fala para ela assim, eu vou voltar para Israel, vocês não precisam ir atrás de mim. E a órfã fala, tudo bem, eu vou ficar aqui com o meu povo. Mas a Ruth, nossa, a Ruth, ela fala para Noemi, Noemi, eu não vou largar do teu pé. Eu vou ficar com você. O seu Deus, esse Deus que você falou para mim, eu quero ele. E eu quero ser sua amiga até a morte. E aí ela volta para Israel. E aí, no capítulo 2, que eu introduzi aqui, a Ruth chega um dia para Noemi e fala assim, sogra, é o seguinte, o seguro-desemprego acabou e eu preciso ir trabalhar. E aí ela vai para o campo de Boaz. E ali, no campo de Boaz, ela vai colher espigas. Só que ela não pode entrar no meio do milharal e sair pegando espiga do pé.
ela tinha que pegar as espigas que caíam no chão. Sabe aquele fim de feira? Que aquele pessoal que não tem dinheiro, que não tem condições financeiras, o pessoal espera acabar a feira e cata o resto do chão. Então, essa era a ideia. Ela ia catar o resto do chão. Ela ia pegar, não o que estava dentro do cesto, não o que podia colher da espiga, mas pegar o resto. E aí que entra Boaz, que Boaz entra em cena, esse homem gracioso. E eu penso que como cristão, uma das características que a gente não pode perder, além da santidade, além da verdade, é sermos graciosos com as pessoas. Aqui que entra Boaz, e eu quero nessa manhã falar de quatro atitudes da vida de Boaz que demonstra essa graça na vida dele, que demonstrou essa graça na vida dele. 4 atitudes. Então, a primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês é que a pessoa que usa de graça abençoa outras pessoas. A pessoa que usa de graça abençoa outras pessoas. Olha no versículo 1 do capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Olha que interessante isso. O texto diz que Boaz, ele tinha posses, ele era rico, ele era influente. E aqui Boaz, ele poderia praticar aquela definição que eu dei no início do sacerdote e do escriba, lá da parábola do bom samaritano. O que é meu, o que é meu eu uso para os meus propósitos, o que é meu eu uso para os meus benefícios, mas a gente não vê isso em Boaz. Olha no versículo 4, gente, olha que tremendo esse versículo. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz chega de uma viagem, ele estava em outro lugar, e quando ele chega na casa dele, quando ele chega na empresa dele, ele abençoa os ceifeiros. Ele não chega perguntando para os ceifeiros, aí quem faltou? Ele não chega perguntando para o gerente de produção como que foi a produção. Ele não chega perguntando para o gerente da qualidade se teve algum lote que foi reprovado, mas ele chega abençoando. Ele chega trazendo paz. O Senhor esteja com vocês. Gente, que oportunidade a gente está tendo nesse momento de poder estender a mão para o seu vizinho da esquerda e da direita e começar a orar e falar, Senhor, abençoa o meu vizinho da direita, abençoa o meu vizinho da esquerda, abençoa a minha mãe que está no Capão Redondo, abençoa a minha sogra que está lá no Imbu, abençoa os missionários, começar a estender a mão abençoando as pessoas. Isso não é tremendo? Ele poderia dizer assim, ó, o que é meu, então tudo que eu tenho eu uso para os meus propósitos, tudo que eu tenho eu uso para mim, mas essa não é a teologia dele. A teologia da graça é assim, o que é meu é teu, eu quero repartir com você. E interessante aqui que ele chega abençoando os ceifeiros, mas ele também abençoa Ruth. Olha no verso 5. Verso 5 é assim, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Olha, ele pergunta quem é aquela moça. E aí, versículo 6, o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E aí, a Ruth faz um pedido para Boaz, no verso 7. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, olha só o que Boaz diz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos capatazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e
prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Olha só que interessante, Boaz se importando com a estrangeira. Boaz a abençoa não só com palavras, mas com atos. Olha, pode beber dessa água, olha, fica aqui com as mulheres, olha, eu vou dar ordem para os ceifeiros não tocar em você. Esse Boaz, ele tem a visão do reino. Esse Boaz tem um coração para servir, né? Ele tem um coração útil para o reino de Deus. Olha que tremendo isso, gente. E eu quero aqui levar você a pensar que você tem sido bênção para outras pessoas, o próximo? Você tem sido bênção ou pedra de tropeço? Você tem sido bênção ou sido obstáculos? Você tem ajudado as pessoas a saírem do buraco? Ou você tem jogado mais terra? Você tem ajudado as pessoas com dificuldades? Gente, quantas pessoas estão com dificuldades agora? E conforme aumenta o tempo de quarentena, conforme vão passando os meses, mais dificuldades vão aparecer. Isso é fato. E Boaz, ele espalha a bênção e não confusão. Boaz chegou a bênção. Boaz chegou abençoando com palavras, com atitudes. Ele abençoou no geral, ele abençoou os ceifeiros, mas ele também abençoou no particular. Ele abençoou Ruth. Pessoas de graça, quando chegam no ambiente, o ambiente melhora. O ambiente não fica tenso. O ambiente não fica com cheiro de enxofre. O ambiente, ele muda. E eu quero acreditar aqui que essa igreja, que eu tenho pastoreado por 10 anos, mas vocês, muitos aí têm mais de 10 anos de igreja, que vocês se apropriem dessa graça. Que aonde você chegar, chega a bênção. Que aonde você for, você possa abençoar com palavras, com atitudes. Que o ambiente fique melhor. Amém? Que pena que eu não posso escutar aqui um glória a Deus, né? Mas dá um glória a Deus aí na sua sala, na sua casa. Seu ambiente nesse momento, como está? É um ambiente de graça, você acordou abençoando sua esposa, você acordou abençoando sua filha, ou você acordou reclamando, amaldiçoando, cheio de inquietações, né? Às vezes a gente acorda assim, mas nesse momento é a hora que você entra no seu quarto e fala: Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço, eu quero ser bênção, eu quero ser um homem de paz. Ah, Senhor, toca nas nossas vidas com o teu poder, para que a gente tenha um pouquinho do Boaz nessa manhã. Então, o primeiro ponto é uma pessoa de graça, ela abençoa outras. Segundo ponto, uma pessoa de graça, ela aceita as pessoas. Olha o verso 10 do capítulo 2, verso 10. Ela inclinou-se e prostrada, com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Olha só, ela faz uma pergunta para Boaz. Boaz, deixa eu te falar uma coisa, por que você se importou comigo? Por que você se importa comigo? Sabe por quê, Boaz? Você poderia me rotular nessa manhã. Você poderia olhar a história do meu povo, a história dos moabitas, que nasceu de um incesto, lá em Gênesis 18, onde Ló... A história de Ló, lembra de Sodoma e Gomorra? Quando eles saem da cidade, a esposa olha para trás e vira uma estátua de cloreto de sódio. E depois de um tempo eles vão morar dentro de uma caverna. E aí a filha mais velha tem uma ideia de embriagar o pai. E se deitaram com o pai, ficaram grávidas. E então aí que nasce os moabitas. Nasce desse incesto das filhas de Ló, lá em Gênesis 18. E ela poderia assim: olha, minha família veio de um incesto, e lá em Juízes 3, de 12 a 30, fala que o povo de Israel
foi hostilizado, foi levado à idolatria por 18 anos. Então ela poderia lembrar Boaz de toda essa história, de falar daquele profeta Balaão, em Números 22, onde esse profeta, que dizia ser um profeta de Deus, mas na verdade ele levou o povo ao erro, ele levou o povo a amar a injustiça, ele armou as ciladas para o povo de Israel caírem, levou o povo a adorar ídolos. Então ela poderia falar assim para Boaz, Boaz, não tem nada de bom, a minha etiqueta, o meu rótulo não é um rótulo bom. Mas sabe, gente, aqui a gente pode ir por dois caminhos. A gente pode ir pelo caminho da graça e a gente pode ir pelo caminho do legalismo. E Boaz escolhe o caminho da graça. E eu queria te desafiar nessa manhã aí não ir pelo caminho do legalismo. Sabe por quê? A graça aceita. A graça elogia, a graça se importa. A graça de Deus, ela não olha se a pessoa é preto, se é branco, se é nordestino, se é paulista, se tem cultura ou não tem cultura. Gente, vai um dia, quando a gente voltar aí da quarentena, um domingo lá na Paulista. Gente, foi o dia que eu fui com a minha família, eu olhei tantas culturas, gente, e eu falei, Deus, puxa, o Senhor abençoa essas culturas, o Senhor se importa com essas culturas, e às vezes a gente tem aquele coração legalista, porque é branco, porque é preto, ou porque não tem cultura, ou porque é nordestino. No capítulo 2, o verso 13, diz assim, ó, e disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Olha só, a graça de Deus, ela anima, a graça de Deus, ela encoraja. Gente, quantas pessoas a gente não pode abraçar agora, que a gente gostaria de dar um abraço, mas a gente pode dar palavras de conforto. A gente pode transmitir graça através da oração. Pensa em algo ou em alguém que você pode, de repente, sabe, fazer um bolo e passar na porta da pessoa e falar assim, estou deixando um bolo aí na sua porta. Fazer um doce e falar assim, estou passando aí, deixando um doce aí na sua porta. E a pessoa vai falar, puxa, se importa comigo. Eu fico pensando naquela história da mulher pega em adultério, lá em acho que é João capítulo 8, ou Marcos, que fala que ela foi levada para Jesus para ser apedrejada. Os legalistas, qual que queria ser a atitude dos legalistas? Jogar pedra. Mas Jesus age com graça e abraça e fala para ela assim, olha, vai, não peques mais. Como as pessoas gostavam de estar perto de Jesus? Queria te perguntar, as pessoas se sentem bem do teu lado ou se sentem incomodadas com o seu legalismo? Você tem sido mais gracioso ou você tem sido mais legalista? Você tem falado, vamos apedrejar ou vamos abraçar e vamos caminhar e vamos consolar e vamos levantar? Puxa, a gente tem o nosso prefeito aí passando por uma luta. Você tem orado por ele? Uma mulher que está na UTI, pedindo oração, grávida. Alguém da família do Ney que o homem da casa faleceu, deixando filhas. Como a gente tem olhado para isso, gente? Então, quando a gente age com graça, a gente abençoa, a gente aceita, e o terceiro, a gente respeita. Olha no verso 9, estou no capítulo 2 aqui ainda, tá? Daqui a pouco a gente vai para o 3 e para o 4. Verso 9 diz assim, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Olha só, interessante quando a gente, pessoas que usam da graça, respeitam os mais fracos. Ele fala assim para ela, olha, eu vou falar para os ceifeiros não tocar em você. Ela poderia estar sujeita a abuso sexual, porque era uma boabita, porque era uma invasora, sem direito, uma mendiga. E Boaz, ele toma providências para que respeitem ela. E aqui, gente, eu queria te chamar a atenção nesse ponto. Eu queria chamar a atenção de você, filho, filha.
os jovens, os adolescentes, mas eu também sou filho. Meu pai ainda está, graças a Deus, está vivo, minha mãe. A gente sabe que a gente perdeu. A gente perdeu o respeito pelos nossos pais. Será que perdemos o respeito pelos nossos pais? Sabe por quê? Porque a gente já não chama mais de senhor, de senhora. Sabe, quando pede para lavar a louça, é uma luta, não é? Tem sido uma luta na sua casa? Tem sido uma luta o convívio? Tem tido respeito? Às vezes, quando eu morava com meu pai, e às vezes eu via coisas erradas no meu pai, eu pensava assim, vou dar uma lição no meu pai. Mas depois sabe que o Espírito Santo falava assim, quem é você para dar lição no seu pai? Sabe, no mínimo que você pode fazer é num momento ali, tranquilo, você falar, pai, poxa, sabe aquela atitude lá? Você e ele, sem chamar a atenção do seu pai na frente das pessoas. Respeito, sabe? Agora é um momento de ajuda mútua, agora é um momento que a gente tem que lavar a louça, varrer a casa, fazer comida. Né? E aqui a gente tem feito uma programação e a gente fala um para o outro, vamos fazer dessa programação uma coisa alegre, porque nós estamos fazendo para o Senhor em primeiro lugar. Então, não perde de vista, sabe, esse sim Senhor, sabe, de ir fazer com alegria, sem resmungar, sem reclamar, porque isso agrada ao coração de Deus. E a gente volta para esse Boaz, e ele não humilha, ele não ofende. Gente, nesse momento de quarentena, nesse momento que nós estamos passando, é um momento de muita fragilidade. É um momento de fragilidade emocional, de fragilidade física, de fragilidade espiritual. Ruth, se não tivesse um Boaz na vida de Ruth, ou seja, se não tivesse um Deus que toca na vida de Boaz, essa Ruth ia passar fome, essa Ruth ia depender de favor, essa Ruth não ia ter futuro nenhum. E agora, gente, é o momento da gente cuidar dos mais fracos. Quem são os mais fracos? Eu penso que aqui na minha casa, minha filha é a mais fraca, por não ter vivido o tempo que eu já vivi, por não ter, assim, ela está ainda num processo de cuidado, de crescimento. Agora é hora de eu ter paciência com a minha esposa. Agora é hora de eu deles terem paciência comigo. Às vezes eu tenho áreas fracas também. Eu não sou o super-homem, o pastor que é top, que é todo poderoso, nada disso. E agora é hora de a gente não tratar um ao outro com desdém. Agora é hora da gente não, assim, eu vou tratar com indiferença, com desinteresse, sabe? Agora é hora da gente tratar cada um de aceitar o fraco na fé. É isso que Jesus fazia. É isso que Jesus continua fazendo hoje. É isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. E um versículo que me vem à mente é Gálatas 6:1, que diz assim, ajuda a restaurar o irmão que caiu em pecado, com mansidão. Olha só que tremendo esse versículo. Para aquele que caiu em pecado, ajuda ele. Talvez nessa manhã tenha alguém da sua família que caiu em pecado. E Deus está te chamando, o Espírito Santo está te levando, está querendo te convencer para você não tratar essa pessoa com indiferença, para você não ter desinteresse, para você começar a orar, para você olhar para Jesus e falar assim, puxa, como ele tratou com interesse a mulher samaritana, que estava lá numa vida de pecado de vários homens, como ele não tratou com desdém o Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e como ele tratou a minha vida, não teve indiferença comigo. A graça de Deus, o que eu tenho, eu reparto. Reparte essa graça de Deus com as pessoas que, nesse momento, são fracos na fé. Sabe, gente? Pessoas que são fracos na fé, Deus tem me ensinado nesses 10 anos a ter paciência, a caminhar 2 milhas, a orar mais por eles, ajudá-los. Logo, logo eles se fortalecem, logo, logo eles criam maturidade, resistência. Nossa, quantos momentos da minha caminhada, nesses mais de 30 anos, eu fui fraco na fé e os pastores vieram, caminharam comigo e ajudaram a superar a área A, a área B, a área C.
Pessoas que usam de graça abençoam. Pessoas que usam de graça aceitam. Pessoas que usam de graça respeitam. E por último, pessoas que usam de graça se preocupam com o futuro dos demais. Olha que interessante isso. Capítulo 3. Opa, saímos do capítulo 2, capítulo 3. A Noemi fala para Ruth uma coisa muito interessante. Ela tem um plano, olhando para o futuro da família. Ela diz assim, ó. Certo dia, Noemi, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Olha ela se preocupando com o futuro da Ruth. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. E ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente, e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade e ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Olha só que interessante isso. Tinha um problema e aí a Noemi traz uma solução, traz um caminho, traz um plano, fala para ela, olha, à noite você vai, se veste, põe um vestido bonito, põe um perfume, e a hora que o Boaz se deitar, você deita nos pés dele. Sabe por quê? Naquela época o costume era assim, uma mulher que está deitada no pé de um homem, está falando para ele assim, me resgata, eu quero casar com você. E essa foi a atitude de Ruth. E aí Boaz, quando Boaz acorda meia-noite, Boaz, ele fala, quem está no meu pé? Sou eu, Ruth. E aí ela fala assim, Boaz, eu queria que você me resgatasse, eu queria que você resgatasse a família de Noemi, eu queria casar com você. E o Boaz fica assim, puxa, você tá falando sério? Tô, Boaz. E o Boaz fala para ela assim, olha, eu prometo para você que eu vou cumprir isso. Só que eu quero dizer para você uma coisa. A graça não transgride a lei. Sabe? Eu estou falando aqui da graça, de ser gracioso. Né? Então, assim, tudo é graça, pastor. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ó, a graça não transgride a lei. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Então a graça, ela não transgride a lei. E aqui o Boaz, ele diz para ela assim, olha, só que é o seguinte, tem um parente que é mais próximo e é a vez dele. E aí eu preciso falar com ele. Se ele não aceitar a proposta,
Se ele não aceitar ser o resgatador, eu tomo a frente. E aí no capítulo 4, olha que interessante, capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, estava vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo. E sugiro-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Senão, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Aí Boaz, no verso 5, capítulo 4, verso 5, diz assim: Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quelom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, a viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Puxa, olha só que coragem, direção de Deus. E aí, quero finalizar aqui dizendo o seguinte: dessa relação, desse casamento de Boaz com Ruth, nasce Obed. Obed, o significado da palavra Obed significa ser servo. E o significado da palavra Boaz significa pela força. Então Boaz poderia ter agido pela força. Boaz poderia ter colocado força em vez de serviço. E o tempo todo, nesse texto, nessa história, nesse livro, Boaz, ele age servindo e não usando força. Aquele que tem a graça de Deus usa do serviço. Ele não agiu com força, mas agiu servindo, beneficiando. E ele se tornou bisneto. O Davi se torna bisneto de Boaz. Se torna bisneto de Ruth. Olha que história linda. Ele poderia ter valorizado a riqueza dele, ele poderia ter valorizado a força dele, ele poderia ter valorizado os benefícios para si próprio, mas ele poderia ter aniquilado a Moabita, mas ele não aniquilou, ele protegeu, ele aceitou ela, ele aguardou ela. Eu queria te perguntar nessa manhã: você tem falado algo? Você tem agido de forma que a pessoa que está do teu lado, ou alguma pessoa perdeu a alegria, está triste? Ou você tem levantado essas pessoas? Ou você tem agido com graça? Você tem olhado para o futuro da sua família? Que futuro que você vê para sua família? Tenho pensado nas nossas programações de janeiro e fevereiro e perguntado no meu coração: essas programações foram programações para a gente buscar bênção para nós ou para a gente abençoar o bairro? Para a gente abençoar pessoas? Quando a gente voltar, a nossa programação vai ser para abençoar pessoas,
Não aquela teologia do fariseu, a teologia do escriba e do sacerdote. O que é meu, mas o que nós temos, nós queremos abençoar o bairro, abençoar as pessoas que Deus vão trazer para o nosso meio, com seus dons e talentos, que eles vão poder repartir esses dons e talentos, vão poder espalhar a graça que Deus deu na vida deles, para levantar pessoas, para fortalecer o nosso rebanho. Sabe, gente, eu queria ter colocado o tema dessa pregação, a pandemia da graça. Mas essa palavra pandemia está tão assim pesada, né, que eu falei, não vou colocar como tema, não. Vou deixar esse tema usando de graça para com o próximo, né? Mas que a gente possa ser graciosos o tempo todo. E eu queria voltar no 1 Timóteo 5,8, foi o versículo que eu li no início, que fala para a gente olhar para nossa família. E eu queria que você olhasse para sua família nessa manhã. Olhasse para sua filha, nos olhos dela. Minha filha está aqui me dando suporte. Posso olhar para os olhos dela aí, Gabi, te amo. Olhar para sua filha, olhar para o seu filho, olhar para sua sogra, olhar para as pessoas que estão à sua volta e dizer para elas uma palavra, trazer para elas uma palavra de conforto, uma palavra de perdão, uma palavra de força, uma palavra de serviço, uma palavra de dizer para elas assim, olha, eu tenho agido na força, mas não deve ser na força, deve ser no servir, deve ser no espírito. Eu tenho que respeitar o seu tempo, tenho que respeitar o momento que você está vivendo de fragilidade. Eu achei muito interessante a palavra do ministro Mandetta, né? Porque está aí essa questão dele sair, dele continuar, e ele falou que o médico não abandona o paciente. O médico não abandona o paciente. E eu fiquei pensando nisso, pensando na graça de Deus. A gente recebeu tanta graça de Deus, e uma vez que a gente está assim, cheios da graça de Deus, a gente pode viver essa graça de Deus no nosso lar. A graça de Deus não abandona o próximo. A graça de Deus não abandona a esposa. A graça de Deus não abandona o marido. A graça de Deus não abandona os filhos. A graça de Deus não abandona o vizinho, mesmo o vizinho sendo chato. A graça de Deus estende para confortar. A graça de Deus estende para repartir. Gente, Jesus é o nosso resgatador. Jesus veio e nos justificou, Jesus veio e nos perdoou, Jesus veio e nos salvou. A gente não poderia ser salvos por nós mesmos. Ele veio e tocou nas nossas vidas. Uma vez que nós colocamos a fé nele, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a graça de Deus. Uma vez que a gente colocou a fé em Jesus, porque a fé que salva é a fé somente em Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. O objeto da fé é Jesus. Uma vez que nós aceitamos Jesus, aceitamos a obra dele na cruz por nós, pagando os nossos pecados, nos salvando. Jesus é o nosso resgatador. E eu quero dizer para você que concluí nessa mensagem, que a gente só pode crescer na fé, na graça, se a gente estivermos no corpo de Cristo. Se a gente formos igreja. Se a gente valorizar o nosso rebanho, a nossa comunidade. Não tem crescimento fora disso. Fora disso a gente não cresce. Fora disso a gente não tem maturidade. Que Deus dê um coração nessa manhã humilde para você, para reconhecer sua família, seu Salvador, reconhecer a sua comunidade, para a glória de Deus. Eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar. E depois que eu terminar de orar, eu queria que você continuasse orando, que você continuasse colocando o seu coração diante de Deus. Vamos orar. Senhor, quero, em nome de Jesus, te agradecer por essa palavra, Deus.
te louvar porque o Senhor tem nos aceitado, Senhor. O Senhor tem olhado para nossas vidas. O Senhor é o Deus de toda a graça. O Senhor tem nos abençoado com o seu Filho, com o teu Espírito, com a tua palavra. O Senhor tem nos aceitado, mas não tem deixado a gente do jeito que a gente é. O Senhor tem transformado o nosso caráter na pessoa de Cristo. O Senhor tem nos respeitado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem se preocupado com o nosso futuro. O Senhor tem se preocupado até com a nossa geladeira, com o nosso salário, Deus, com o nosso trabalho, Pai. Eu te louvo por isso, Senhor. E eu te peço agora que o Senhor possa agir agora na vida de cada família, que o Senhor possa agir na vida da família do Tadeu, do Pierre, do Diogo, do Paulo, do Márcio, do Ney. Ah, Senhor, age na família do Augusto, age na família do Sandro, Pai, lá em Extrema, Senhor, na igreja, Pai, lá em Atibaia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, age na família do Pierre, age na família da dona Vilma, Senhor. Age, Senhor, com o teu poder na família da dona Clarice. Visita, Senhor, a avó Madalena. Visita o Vitor, a Constância, Senhor. Ah, visita o Luiz, Senhor. Visita a Vanessa, Senhor. Visita, Senhor, cada família, o Osmar, Senhor, o Alisson, Pai. Visita cada família da nossa igreja com o teu poder e glória. A família do Dario, Senhor. Visita, Senhor, a família do Átila. Visita, Senhor, a família do Ricardo, ó Pai. Visita nossas famílias estendidas, agora os nossos pais, os nossos familiares, Deus. Visita, Senhor, com o teu poder e graça, Pai, o nosso prefeito, Senhor, o nosso governador, o nosso presidente, Senhor. Dá direção para eles, Senhor. Pai, não deixa eles errarem, Pai, nas decisões, nas tomadas de decisões, Senhor. Senhor, vai em cada leito agora com o teu poder de cura, Jeová Rafá, médico dos médicos. Toca, Senhor, Pai, na Argentina, na América. Toca, Senhor, Pai, na América do Sul, na América do Norte, Senhor. Visita a Europa, visita a Ásia, Senhor. Derrama do teu poder de cura agora, Senhor. Derrama do teu poder, Senhor, de transformação, de salvação, Pai. Ouve a oração da igreja, Pai. Ouve a oração dos teus servos, porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor ouve a oração do justo, Senhor. Faz com que, Pai, essa pandemia cesse, Senhor, mas que o Senhor cumpra os teus propósitos, Senhor, através, Pai, desse mal, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos o teu poder, derrama o teu poder de cura, derrama o teu espírito de salvação, convencendo cada vida do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Pai, traz paz nas famílias, Senhor. Traz perdão, traz restauração, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Agindo, Deus, quem impedirá, Pai? Tira todo o impedimento que trava os corações dos irmãos nesse momento, das famílias se perdoarem, das famílias se reconciliarem, das famílias serem agentes da graça, Senhor, em todos os momentos, Pai. Pai, ajuda a gente a se aprofundar nessa graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Amo vocês em Cristo. Fica com Deus.